Salve, salve galera! Começa agora mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Falaremos muito de MotoGP hoje, vocês podem pensar, já acabou a temporada, já foi teste de pós-temporada inclusive, mas temos notícias importantes aqui da classe rainha. Falaremos do nosso representante brasileiro que se junta ao grid em 2026, ele, Diogo Moreira. Penúltima etapa de Mundial de Supercross, enfim, bastante coisa pra gente abordar por aqui. Abrindo pra geral, eu, Carlos Costa, tenho a companhia de Guilherme Longo, repórter do motorsport.com, e sempre ele, Fausto Macieira. Eu não tinha visto antes. Agora com o chapéu, o Fausto, esperto como deixa pra colocar o seu traje da vez depois que a gente começa o programa aqui. Fausto, seja muito bem-vindo. Já passo a bola para você explicar o traje do dia. É isso, bom dia Carlos Costa, salve Guilherme Longo, salve rapaziada ligada no podcast de parceria da Yamaha Racing Brasil e Motorsport Brasil. Verão chegando, tô ainda meio careca e tô me protegendo do sol com esse visual black assim, que se eu quiser eu posso virar agente secreto, né? Espião, que aí eu fico meio incógnito, mas a temperatura subindo aqui no Rio de Janeiro, bastante alta já. Esperamos que permaneça para as festas de fim de ano, sem temporais, né? Nas ruas e nas pistas. É isso, satisfação estar com vocês mais uma vez. Vamos lá, acelera Brasil! É isso aí, vamos, que tem bastante coisa. Puxando o aspecto noticioso aqui neste primeiro bloco do programa, Gui, tem coisa interessante rolando no âmbito da KTM, alguns testes aqui a colar. A KTM que tá aí numa temporada, num ano e numa fase difícil, né? Claro, sobrevivendo para a próxima temporada. Sabemos das crises no âmbito financeiro, mas o que tá rolando na marca austríaca? Minha gente, salve, salve, um abraço para todo mundo que tá acompanhando o nosso podcast, reta final de 2025 já. E, na verdade, já olhando um pouquinho para 2027, né? A KTM teve um ano realmente muito complicado, uma gravíssima crise financeira, inclusive com uma troca no comando, saindo os donos originais para a entrada da Bajaj, comprou, né? Se tornou acionista majoritária. Em meio à entrada da Bajaj, algumas dúvidas sobre como que isso afetaria o programa de competições da KTM, inclusive com expectativas de mexer na MotoGP, mas, ao que tudo indica, a KTM tá bancando a aposta, a continuidade na MotoGP, e o Pol Espargaró divulgou um vídeo nas redes sociais essa semana de que já estaria testando o motor de 2027, o motor 850 cilindradas. Vamos ver, seria importantíssimo para a MotoGP manter a KTM em 2027, né? Não perder mais uma montadora depois do golpe que foi a saída da Suzuki. E perder a KTM seria perder 4 motos. Aí a ver, né, o que aconteceria com a Tech 3, para qual montadora ela iria, mas de qualquer forma seria um baque muito grande para a categoria, numa entrada de regulamento novo, perder uma montadora como a KTM. Fausto, aqui não é uma questão de gostar, e sim de pensar no campeonato, no Mundial, né? E assim, por pior que esteja a fase da KTM em relação às contas, é uma marca que no motociclismo de maneira mais ampla, não só na motovelocidade, é realmente um nome muito importante, Fausto. É verdade, o motociclismo esportivo é sangue da KTM, né? Eles falam isso, né? Pronta para correr, e parece que foi muito boa a estreia do motor 850 em Jerez, com Dani Pedrosa e Pol Espargaró dando muitas voltas. Quem assistiu disse que o som é muito bom, que era uma preocupação, né? Que também existe em outras modalidades, quando você muda a motorização, como é que fica o som, né? E o áudio parece que agradou, parecido com o que era o das 800, que afinal não deram certo, né? Voltou para 1000, mas o pessoal gostou e os pilotos gostaram. O Pol Espargaró e o Pedrosa gostaram, pilotaram a moto sem dispositivo de rebaixamento, né? Com menos eletrônica, com aerodinâmica atualizada, e o Pit Beirer, que estava lá, falou que tem que começar cedo, porque eles têm que fazer 8 motos, né? Porque eles têm que fazer... São 4 motos, né? A gente tem que fazer uma moto reserva, são 8 motos. E as outras fábricas devem entrar nesse caminho também no início agora de 2026. Os japoneses testando no Japão, a Ducati e também a Aprilia fazendo seus primeiros experimentos, porque no caso da Ducati, né, são 12 motos. Então, eles têm que ter 12 motos 850 para... Não 12, mas para o teste de valência já ter pelo menos 6, né? Na KTM pelo menos 4, mas
o projeto é sempre moto reserva. Vamos ver o que vai acontecer. Como o Guilherme falou, e você também, né, Carlos? A KTM me preocupa, porque está numa dificuldade ainda não tão contornável, e se fala já para o sonho do Carmelo Espeleta eram 6 fábricas com 4 motos, um grid de 24 motos. A gente já não tem 6, a gente tem 5 com a saída da Suzuki, né? Então, se a KTM sair, seriam 4. Continua o sonho de que a BMW poderia voltar num projeto para 2027 com o Miguel Oliveira, mas acho que isso é mais para gerar acesso do que propriamente um projeto. É isso aí, vamos dar uma olhadinha no vídeo que o Paul Espargaró postou com esse tal teste aí do motor de 850. Isso aí, esse foi o vídeo. Só pegar o comentário rapidinho do Fausto antes de passar a próxima pauta. Eu acho curiosa a situação da BMW, né? Porque a BMW tem um envolvimento muito grande com o Mundial de Moto Velocidade para uma marca que não está no grid. O Safety Car hoje é da BMW, ela é patrocinador master de eventos, etc. Para mim é uma questão muito confusa, assim. Eu acho que falta talvez alguém dar um empurrão final na BMW. Tipo, vai, você já tá ali, vai de uma vez, entra no grid. É que é aquela coisa, né, Fausto? Uma coisa é você estar vinculado à organização de um evento, outra coisa é você comprometer um orçamento para desenvolver moto protótipo, que a gente até fala isso quando assunta eventualmente a entrada da BMW na MotoGP. Uma coisa é você estar no Mundial de Superbike, outra coisa é na MotoGP, né, Fausto? Pois é, um orçamento é você fornecer as motos madrinha, né, as motos, o carro de segurança, tem aquele troféu que a Pole Position dá para eles e tal, o Mark Marques tem uma coleção já, então eles têm um orçamento para aquilo, né? Um orçamento para MotoGP sei lá, 5 vezes mais. Então, não sei se nesse momento eles estão podendo fazer isso, né? A gente tem ainda os tarifaços afetando tanto a BMW quanto a Audi, afetando a Audi, que perdeu 11% do mercado no último exercício, e também afeta a Ducati, e também afeta o próprio campeonato, né? Porque essas marcas têm que honrar os seus contratos. Vai ser uma revolução tecnológica na 850, mas também vai ser uma revolução dentro do grid, um troca-troca imenso, e a Ducati tenta manter o Mark Marques, né? Mas o Marques, saiu uma notícia muito interessante, que o Marques fechou por 3 milhões de euros com a Ducati, né, para 2025. Mas tinha um bônus milionário, então de bônus, ele ganhou 11 corridas, mais 14 ou 15 sprints, então ele ganhou mais 4 milhões, ganhou mais de bônus, a exemplo do que fazia o André Dovizioso, do que de salário, chegou aos 7 milhões. Só que o Quartararo ganha 12, então ele quer ganhar 15. E a Ducati depende de outras combinações para fazer isso. Assim como a Aprilia, a gente falou isso no programa passado, a Ducati está dando uma olhada no Marco Bezzecchi, e a Aprilia está correndo para renovar o contrato do seu melhor piloto no momento. Então, tem muita coisa acontecendo, não só na parte técnica, mas como também na parte contratual. É interessante registrar, para quem não sabe, né? A Audi é dona da Ducati e o grupo Volkswagen dono do todo ali. Agora, a gente abordou a Ducati, essa questão de mercado com relação ao Marc Marques e tudo mais. A Ducati já é uma das equipes que tem calendário aí para divulgar a moto de 2026, né, Gui? A MotoGP, né, tradicionalmente começa a movimentação de pré-temporada antes da Fórmula 1. A Fórmula 1 hoje está acostumada a ver lançamentos em fevereiro. A MotoGP tem muitos ainda em janeiro, especialmente antes do teste de shakedown, que o ano que vem está marcado para 29 a 31 de janeiro, lá em Sepang. Então, nesse momento, temos 2 equipes com datas de lançamento confirmadas da moto de 2026. A Ducati vai fazer o seu evento tradicional em Mandona de Campilho, em 19 de janeiro, e a Gresini em Kuala Lumpur, na Malásia. Então já vai aproveitar ali 31 de janeiro para fazer o seu evento. Vai aproveitar o fim do shakedown e os dias que antecedem o início da pré-temporada mesmo lá em Sepang. Vai seguir o bonde malaio por ali, a equipe Gresini. Não devemos ter grandes novidades de layout, né, Fausto? Você acha? Eu acho que não. Esse lançamento é sempre uma coisa meio... a moto do ano anterior, ainda mais esse ano, né, 2026, que vai estar tudo congelado, com um gráfico diferente e tal, e depois eles só vão revelar o que tem por baixo da carenagem lá na Malásia, como falou o Guilherme. E tem uma notícia que ainda não é oficial, mas pode ser. O Toprak Razgatlioglu disse que o lançamento da equipe Pramac vai ser na Turquia.
né? Vai ser na Turquia e ele quer trazer de volta em 2027, não para 2026, com o calendário está fechado, mais um GP. O GP da Turquia em Istambul. A pista maravilhosa, né? Pista muito boa, recebeu a MotoGP de 2005 a 2007 e a presença do Toprak e o prestígio que ele tem para conseguir um grande prêmio pátrio, né? Assim como o nosso Diogo está sendo beneficiado pelo Grande Prêmio do Brasil. Vamos ver se é confirmada esse lançamento da Pramac Yamaha em Istambul, na Turquia, ainda no mês de janeiro. O Istanbul Park realmente é uma pista muito legal. Agora, falando de calendário, a gente puxou aqui o gancho dos lançamentos já confirmados. Vamos ver se realmente teremos aí a Pramac lançada na Turquia. O Toprak é uma grande estrela, então realmente faz sentido, mas ainda tem uma situação um pouco incerta referente à etapa de abertura do campeonato, né, Gui? Porque o negócio lá na pista da Tailândia não está muito bem resolvido. Explica pra galera. É uma situação complicada, né? A gente tem, em teoria, o início da temporada de 2026 no final de fevereiro no circuito de Chiang, né? Ali em Buriram, na Tailândia. Antes mesmo do GP da Tailândia, a gente tem a última sessão da pré-temporada lá no mesmo circuito em 21 e 22 de fevereiro. Mas, no momento que a gente está gravando esse podcast, né? 8 de dezembro, então aí há basicamente 2 meses do início das atividades, 2 meses e meio do início das atividades lá na Tailândia, o circuito ainda está sendo usado como um centro de refúgio, porque a região ali do norte da Tailândia está em um conflito bélico com o Camboja, uma guerra que já vem se arrastando há algum tempo, que já gerou um número triste, né, de mortos e tal, e nesse momento tem 15 mil refugiados que estão ficando na área do circuito, o que pode ser um problema muito grande, porque como é que você vai organizar um evento do tamanho da MotoGP numa situação em que o espaço está sendo usado por questões humanitárias? Você não vai simplesmente desalojar essas pessoas para realizar uma corrida de MotoGP. Tem que resolver o problema, né? Não só mandar a galera Exato. sair de lá. E assim, um problema duplo, porque você tem o teste antes. Sim. Que vai ser importante, especialmente aí numa temporada nova, por mais que tenhamos o congelamento de alguns componentes, os caras precisam correr antes de começar a temporada. E é a questão de você ter os 15 mil refugiados ali e você garantir a segurança de todo mundo também, porque querendo ou não, a MotoGP no Sudeste Asiático é um fenômeno, Sim. É muito famoso, atrai muita popularidade. Então você deslocaria forças de segurança, policiais para o controle do evento em meio a uma guerra. Então é uma situação complicada em todos os sentidos que você olha, né, Fausto? Pois a gente já tinha falado sobre isso no podcast, deve ter uns 3 meses, acho que foi em setembro que nós falamos sobre a situação na Tailândia, e depois foi feito um acordo entre a Tailândia e o Camboja, mas o acordo parece que está meio furado, e o autódromo que abrigava os refugiados começou um processo de remoção, mas, pelo visto, não terminou, e com a piora da situação política, mais gente foi para lá em busca de abrigo. Então é difícil você tirar essa quantidade de pessoas, é difícil você priorizar uma competição no momento em que o país está numa situação difícil. Nós estamos numa situação de guerra ali e tal, com outras guerras, infelizmente, mas a gente está a 81 dias do primeiro treino cronometrado do Grande Prêmio da Tailândia, na sexta-feira. Então, esperamos que até lá surja uma solução, e mais do que isso, surja uma solução que permita esvaziar o autódromo, porque se isso não acontecer, fica bem difícil manter essa data para a Tailândia, e aí a gente está ali, foi o que nós falamos em setembro, na segunda etapa em Goiânia, né? Não sei se é o caso de antecipar a segunda etapa, ou simplesmente cancelar a data, ou procurar isso. A Dorna e a Liberty devem estar vendo nesse momento, né? Que alternativas teriam para esse caso, nesse momento e já há algum tempo, porque a situação continua politicamente complicada na região. Quem sabe sobra para o Brasil aí essa etapa de abertura, né? Porque o GP do Brasil em Goiânia é o segundo compromisso do calendário. Teria que ver como é que fica a questão dos testes e tudo mais. Mas enfim, vamos ficar de olho, né, Gui? Olha, seria interessante, né? Uma pré-temporada aqui no Brasil, a galera poder acompanhar mais do jogo, mas fica a torcida aí para que essa situação seja resolvida logo. Me preocupa um pouco que esse é o primeiro calendário que vai ter um dedinho da Liberty Media, né? E a gente sabe que na Fórmula 1 a Liberty Media já realizou corridas com mísseis voando por cima do circuito. Então tudo pode acontecer, inclusive essa corrida ser mantida com 15 mil refugiados no circuito. Vamos ficar de olho. Agora citamos aqui Diogo Moreira, a etapa do Brasil.
A gente tem algumas estatísticas aqui sobre calendário e tudo mais, claro, focado o debate agora no Diogo, porque uma coisa é você correr um calendário grande de Moto2, outra coisa é você correr um calendário grande de MotoGP por um motivo muito simples, né, Guilherme? São 2 corridas por fim de semana. Um calendário que até então ele fez 22 corridas, agora vai para 44. Um calendário que tem mais sessões por fim de semana, né? Vamos lembrar, um calendário da Moto2 e da Moto3 são 2 treinos livres na sexta, no sábado treino livre a classificação, no domingo a corrida. Quando a gente fala da MotoGP, são 2 treinos livres no sábado, treino livre, classificação e corrida... 2 treinos livres na sexta, mais um treino livre, classificação e sprint no sábado e a corrida no domingo. Então a gente viu ao longo dessa temporada, especialmente na reta final do campeonato, os pilotos reclamando muito da extensão do calendário, da intensidade do calendário. E aí a gente olha para alguns números e mostra que realmente tem algumas coisas que são preocupantes do calendário atual e que para o Diogo vai ser um motivo de preocupação. Até porque ele é o único novato, né? Ele e o Toprak. Mas é que o Toprak vem de um formato que também é bastante intenso. Com mais menos corridas datas. até. Só que menos datas. São 12 no ano. Mas, por exemplo, o ano passado ainda não acabou 2025. Esse ano, a MotoGP foi ter uma corrida com o grid completo pela primeira vez no ano em setembro. Foi na Catalunha. Era a 16ª etapa da temporada 2025. Então, assim, a gente viu um ano de muitas lesões. E como você tem uma intensidade muito grande de calendário, rodadas duplas, corrida atrás de corrida, você tem uma lesão pequena, nisso você perde 2 corridas. Você tem uma fratura, você vai perder 4. Os pilotos reclamaram muito disso, né? Dessa intensidade. Porque piloto de moto não é igual piloto de Fórmula 1. Na Fórmula 1 a galera se conserva, né? Sprint, quando tem e tal. O de moto vai pra cima. Não tem como se conservar. Não tem como, porque são muitos pontos pro campeonato. São 12 pontos pro vencedor da sprint com 22 no ano. E um tá protegido pro cockpit, o outro tá ali no... Exato. Então, esse eu acho que é um dos grandes desafios pro Diogo. Se adaptar a um calendário que vai ser muito mais exaustivo do que foi até agora na Moto3 e na Moto2. Fausto, acho até legal pegar esse gancho do que vai ser difícil nessa adaptação do Diogo, os desafios dele antes do campeonato e durante, claro, a temporada de 2026 na MotoGP, mas não deixa de ser um aspecto importante esse formato do fim de semana na classe rainha, Fausto. Pois é, assim, foi como o Guilherme citou, o calendário da MotoGP é o dobro das corridas, né? A corrida sprint é menor, mas ainda assim você já tem uma classificatória, tem um treino livre e uma classificatória na sexta-feira. Depois você tem um treino livre no sábado, mas você já sabe se está no Q1 ou se está no Q2. Aí você vai para o Q1 e Q2. Nas classes de acesso, você tem as classificatórias no sábado, né? Os Qs no sábado, e não tem aquecimento e tal, além de ter mais uma corrida. Então, não peguei os dados do Marc Marques, porque ele fez menos corridas depois do título no Japão, mas eu peguei do Alex Marques e do Bezzecchi. Eles rodaram quase 10 mil quilômetros na temporada, né? Sendo 2.300 quilômetros em corrida, sprint e GP. Então, é colossal esse calendário, fisicamente e mentalmente muito exigente, você precisa manter a concentração, e foi o que o Marques falou, que depois do título ele não estava motivado para mais nada, ele queria sair de férias. Ele não pegou, mas eles tiveram 6 corridas em 8 finais de semana no fim da temporada, então é um calendário extremamente cansativo. Acho que é um dos problemas que o Diogo vai ter que superar, assim como toda aquela butoeira, toda aquela parte eletrônica que ele não está acostumado, e teve um dia, né, que teve para treinar, vai direto para o teste. Que bom que ele, como novato, tem direito a mais 3 dias de teste do que os pilotos fixos, porque a Honda perdeu as concessões. Então, se ele não fosse novato, ele não teria, né? O Zarco não vai ter, né? Então, ele tem mais esses 3 dias de testes para se adaptar melhor à moto, e ele foi muito bem, acho que ele foi muito bem, melhorou da sessão da manhã para a sessão da tarde, não caiu, disse que o principal dificuldade eram os freios, freio, motor, é tudo, né? Freio, motor, eletrônica, uma moto muito mais complexa de se pilotar, mas acho que o Diogo tem capacidade, tem habilidade, já mostrou isso, né? Tem habilidade para passar por cima de todos esses entraves e ser uma boa
uma boa presença, quem sabe brigar pelo novato do ano com o Toprak Razgatlioglu, que, como disse o Guilherme, está acostumado que são 12 etapas, mas são 3 corridas, mais treinos, então são só de corrida 36. Né? Então é próximo dos 44. O Diogo teve 22, né? O Toprak teve mais 14 corridas. Né? Então é mais difícil para ele. Mas vamos lá, Brasil, vamos lá, Moreira. Aliás, só trazer algumas aspas que o Diogo disse, né, depois do teste pós-temporada, que ele explica essa questão dos freios, que o Fausto disse muito bem. Ele falou, no fim, o mais difícil foi entender os freios. Precisamos aquecer os freios muito bem. No começo, também foi muito difícil de entender quando eu tinha que frear. O momento que eu precisava fazer a frenagem. Mas, no fim, acho que fizemos um ótimo trabalho hoje. No final das contas, a primeira saída foi difícil, inclusive, de acelerar com tudo na reta. Eu estava um pouco assustado no começo, mas depois acabei gostando bastante. Acho que foi melhor do que a última sessão. Isso já lhe falando na parte da tarde, sobre a parte da manhã. Eu acho que sim. E importante destacar que o hoje é muitos dias atrás. Já. Isso, 15 dias atrás já. Em termos de cilindradas, o salto não é tão grande. 765 para 1000 é menor do que o salto que a gente tem hoje da Moto 3 para a Moto 2. Mas é uma moto extremamente complexa, tecnologicamente ela é muito complexa. E a gente tem as questões, né? Ele tá testando uma moto, mas depois surgiu a informação de que talvez aquelas aletas traseiras serão proibidas ano que vem. Então uma moto que talvez pode até mudar para o teste de Sepang. Tem essa questão ainda. Então o Diogo, ele tem que aproveitar esses 3 dias que ele tem de shakedown lá na Malásia, aproveitar essa benesse que ele tem como novato e adquirir quilometragem. Isso é o mais importante de tudo. Ele tem que andar para poder se encontrar com a moto. Ele tem que entender o equipamento que ele tem. Entender que, apesar de ser o último ano, ainda vai ter que lidar com esses dispositivos aerodinâmicos que moldam muito o estilo de corrida da MotoGP hoje. Até demais, né, Até Fausto? demais. É verdade. Eu acho que é um ano de transição e, infelizmente, para o Diogo, a Honda perdeu as concessões. Né? Então, ele vai ter menos possibilidades de testar do que o Toprak, né? Mas confio no talento do Diogo Moreira. Agora, que vai ser um grande auê o GP do Brasil com o Diogo, que a gente já estava ansioso para essa etapa em Goiânia com a possibilidade de mais um ano dele na Moto 2. Imagina o que vai ser com o Diogo na MotoGP, Guilherme. Quase todos os ingressos já estão esgotados e a gente está falando isso em 8 de dezembro, então faltam 3 meses ainda, 3 meses e pouco para a corrida. Ele vai ser o grande personagem do paddock. E vai ser muito bonito ver o primeiro ano dele coincidindo com a volta da MotoGP ao Brasil. Realmente vai ser um evento muito legal. Convoco todo mundo que está aqui assistindo o podcast de hoje, todas as próximas edições. Vamos preparar realmente uma festa muito legal para receber o Diogo aqui em Goiânia e mostrar para a Dorna que sim, o Brasil ama a corrida de moto. A gente só precisa ter a prova aqui e mais ainda com o brasileiro no grid. É isso. Agora, olhando para o calendário, Fausto, se a gente pondera aqui os desafios, dificuldades, enfim, aquilo que o Diogo terá de focar neste começo de jornada dele na MotoGP, temos a situação da Tailândia indefinida ainda, etapa em Goiânia, aí o GP das Américas, né, no circuito de Austin, no Texas, depois Qatar e o GP da Espanha, que é no circuito de Jerez. Aí a gente tem uma pausa entre o final de abril e o fim de semana do dia 10 de maio, no qual se realiza o GP da França em Le Mans, já a 6ª etapa. Vamos pegar as primeiras 5, até para não ter aí uma amostra demasiadamente grande. Como é que você vê essa situação do calendário para o Diogo neste início de jornada aí na MotoGP 2026, Fausto? Eu acho que o calendário não é muito diferente do que já foi, né? Então, mas o momento é bem mais complexo, né? Bem mais difícil para o Diogo estreando numa categoria, né? E tendo pouco tempo para treinar. Mas eu acho que ele tem que ir passo a passo, né? Pontuar, top 15, top 10, não cair especialmente, e aproveitar essa oportunidade de ter um ano de transição para a 850, onde todos os pilotos vão estar menos desiguais, né? Porque é uma categoria que só o Mark Marques andou de 800, né? Eu acho que o Zarco acho que não é pós, não é? Eu acho que o Zarco é pós. Acho que só o Marques andou de 800. Andou de 800. Não, nem o Marques andou. Acho que ninguém andou de 800. Nem o Marques andou. Ele começou em 2013. Né? Verdade.
A mudança foi em 2012. Então, é uma novidade para todos, o que vai ajudar o Diogo. Acho que o Diogo, em 27, vai estar muito mais azeitado e com chances do que nessa próxima temporada, que é uma temporada de estreia. E ele, desculpe, ele não tem uma Ducati, como teve o Fermin Aldeguer, né? Teve uma Ducati 24, que era sabidamente a melhor moto do grid. A Honda está em evolução e a Honda quer o Mark Marques de volta para aproveitar essa evolução, não se sabe ainda como é que vai ficar. O contrato do Diogo diz que ele tem, dizem, né, que ele tem 2 anos de equipe oficial, 1 ano de LCR e 2 de oficial na vaga de alguém, mas ainda vai sobrar uma outra vaga, porque a equipe oficial está também em transição. Mas eu acho que vai ser... acho que a temporada inteira vai ser um aprendizado. E se a gente olhar a temporada de Moto2, foi depois da pausa de verão que o Diogo embalou, né? Mas ele é muito cerebral. O que a gente quer, o que a gente espera, o que seria bom para ele, é não se machucar. Não se machucar nesse início de temporada, para ir ganhando, como disse muito bem o Guilherme, quilometragem, convivência, integração com a moto, para poder, na segunda metade, alcançar resultados um pouco mais expressivos. Porém, eu acho que se ele pontuar nessas 5 corridas aí, especialmente no GP completo, que é muito mais difícil de você fazer uma estratégia de corrida, especialmente quando você não conhece bem o equipamento, vai ser muito bom. Só pegando o lance das 800, né? A última temporada foi 2011, realmente, e quem correu foi o Dani Pedrosa, né? Eu acho que é o único que tá aí um pouco mais na ativa. Aparece de vez em quando. Exatamente, que poderia dar algum insight nesse sentido. Mas também é muita diferença de era tecnológica no esporte, né? 2 coisas, uma que o Fausto falou e uma que me veio agora à cabeça, mas pegando a primeira do Fausto, ele fala de 2027 o jogo estar mais azeitado. Eu acho que não só estar mais azeitado, mas ele ter a chance de ajudar no desenvolvimento da moto de 2027. Eu acho que isso vai ser fundamental para ele poder dar o próximo passo dentro da MotoGP. A outra que me veio na cabeça foi quando o Carlos falou sobre o calendário, porque assim, ele leu para vocês aí as primeiras corridas do ano. Não temos esse ano no calendário o GP da Argentina. Acho que numa eventual queda da Tailândia, Termas de Rio Hondo pode aparecer como a substituta para a abertura do campeonato. Lembrando que para 2027 a Argentina volta ao calendário, mas em Buenos Aires. Mas acho que Termas, que já é um circuito que está pronto, que a MotoGP já corre há tanto tempo, pode ser o plano B da categoria para a abertura do campeonato. Teria que ver como é que fica a questão política, né, de financiamento da rodada, porque ali também a troca de governo... Acho que numa situação emergencial eles abrem um pouco mais. E tende a ser um pouco mais, assim, benevolente, tanto um lado quanto o outro, porque realmente a situação lá na Tailândia tá complicada. Sim. Não, só porque vocês levantaram essas 5 primeiras etapas, né? Aí eu peguei o calendário do ano passado, o Diogo foi 4º na Tailândia, não pontuou na Argentina, não pontuou nos Estados Unidos, foi aquela manobra do Manu Gonzalez que também não pontuou. Sim. Depois ele foi 5º no Catar e 4º novamente na Espanha e 4º na França. A partir da França, ele atacou. Ele foi 2º na Inglaterra, foi 2º na disputa final com o Denis Ondiu em Aragão, foi novamente 4º na Itália, venceu na Holanda e aí desandou, teve 2 etapas difíceis, né? A Alemanha, que ele ia ganhar, ia dar uma de Marques, acabou tendo aquele acidente. A República Tcheca, onde ele cumpriu a punição pelo que aconteceu na Alemanha. Aí vitória na Áustria, 2º na Hungria, na Catalunha foi mal, 14º, mas continuou a pontuar muito bem nessa reta final do campeonato. Então, acho que isso vai acontecer também. E aproveitando o que disse o Gui sobre desenvolvimento da moto para o Diogo, o Tardosi, o David Tardosi, que parece estar na última temporada dele como chefe de equipe da Ducati oficial, declarou que o desenvolvedor da moto vai ser o Alex Marques. O que pro Bagnaia é bom. Acho que é bom para todo mundo, enquanto para o próprio Marques, que pilota qualquer coisa. E quem desenvolveu a moto para 2025? Marques Marques. Quem andou bem na moto? Marques Marques. E mais ninguém. Então, é o que já acontecia na Honda. Pedrosa que eu digo. Quem desenvolveu a moto? Marques Marques. Quem anda bem na moto? Só o Marques Marques. Ninguém mais. Às vezes nem ele, né? Então, esse desenvolvimento vai ser do Alex Marques, o que vai ajudar especialmente o Bagnaia, porque o Marques é um piloto mais próximo do Bagnaia, e vai ajudar o Didier Antônio, vai ajudar todos os pilotos, né, nessa mudança de desenvolvimento, de líder de projeto do desenvolvimento na pista.
Isso é muito importante, né? Faz toda a diferença aí no médio prazo e no trabalho de um ano, porque não é só o desenvolvimento, é você ter o feedback e uma interlocução boa com os engenheiros e projetistas. Você que está com a gente aqui no Podcast, quero o seu palpite para a temporada 2026 da MotoGP. A gente trouxe aqui um pouco do que foi o desempenho do Diogo Moreira no calendário de 2025 na Moto2 e, claro, dá para ter alguns insights ali quando a gente compara as etapas. Claro, tendo a diferença agora, Argentina fora, Brasil dentro com o circuito de Goiânia. Registrando aqui a participação de vocês na última edição do Podcast, a gente tem aqui o Will Fagundes dizendo o seguinte: tô gostando de ver o Fausto sempre abrindo o programa com uma skin diferente aí, Fausto, tá fazendo sucesso. Galera sempre apreciando aqui as tiradas do nosso grande Fausto Macieira. O José Eduardo Tomás mandando um salve pra galera do canal. Enfim, temos mensagem aqui sobre o Toprak também. O Auro Tiro Ayabe manda o seguinte: Toprak Razgatoglu vai começar a movimentar a MotoGP, esse vai dar show. A gente foca muito no Diogo, mas realmente o Toprak vai ser um elemento de interesse nesse começo de campeonato, hein, Fausto? Sem dúvida, né? Você viu ele com o Marques dentro do carro? Ele, como é que fala meu sobrenome aí? Aí o Marques falou, Razgatoglu. Não, é Razgatoglu. Aí eu fiquei feliz que eu estava falando mais ou menos certo. Eu acho que ele vai ter a mesma dificuldade do Moreira, porém, tem mais experiência com uma moto grande, né? O Moreira tem treinado, tá bom? Ele tem mais experiência com uma moto grande, é um tricampeão, chega com 3 títulos mundiais nas Superbikes, que também o ajuda em termos de confiança. E ele mesmo falou, no começo eu não vou olhar muito para o cronômetro, não, vou me adaptar, vou tornar a moto mais conhecida, mais integrada, né? Então isso é a mesma coisa que o Diogo vai fazer. Então, e o Toprak tem as vantagens das concessões da Yamaha. Vamos ver como é que vai dar, mas vai ser um duelo muito interessante de ver, porque o próprio duelo aconteceu na contratação, né? Ficou entre a juventude e a experiência. A Yamaha acabou optando pela experiência, a Honda acabou optando pela juventude, ainda pegou de bônus um campeão mundial, né? De bônus, né? Então, vai ser bem interessante esse duelo do Toprak, esse duelo Brasil-Turquia na temporada 2026. Sem dúvida. Galera, comentem aqui na área de chat, nos comentários do Podcast. Você que está nos ouvindo também pode deixar sua mensagem ali no Spotify, enfim, onde for. Claro, mandar o programa para a galera, além de deixar a sua curtida. Muito importante, hypada, enfim, se inscrever e ativar as notificações. Temos aqui toda segunda-feira um novo Podcast no ar. Agora, vamos pegando o gancho dos comentários aqui. Quem está ausente hoje é Felipe Mota. Onde está Felipe Mota? Felipe Mota, olha, vejam quão aleatório é isso. Estou eu, tranquilo, em casa, domingão, depois de acompanhar a final da Fórmula 1 e tudo mais, mexendo no meu Instagram, do nada, brota Felipe Mota no Instagram do Giacomo Agostini, Fausto Macieira. Olha isso. E lógico que eles se encontraram aí no Além Mar, como gosta de dizer Guilherme Longo. Eu tive que interpelar Felipe Mota e perguntar, o que tá acontecendo? Como assim você tá com o Giacomo Agostini? Que rolê é esse? E foi exatamente isso que eu fiz. Perguntei pro Felipe por que o Giacomo Agostini pediu para tirar foto com o nosso comentarista do podcast. E ele responde. Fala, Felipe Mota. Fala, Carlos Guilherme. Fausto Macieira Brapto aqui em Palermo, na Sicília. Eu vou virar aqui para mostrar o Teatro Politeama, que é onde foi realizado o Paladino d'Oro. Aqui, ó, que beleza. Paladino d'Oro, que é o festival esportivo de produções cinematográficas mais antigo do mundo, completou 45 anos. Eu vou só virar porque aqui o sol tá bruto, mas eu vou andando, ó, que a molecada tá na praça curtindo aqui essa segunda-feira na Itália, que é de feriado. Então aqui, ó, o banner do Paladino d'Oro. Então vamos lá, respondendo a sua pergunta do Giacomo Agostini pedindo foto comigo. Não é bem assim, tá? Mas esse eu vou contar para os filhos. Não, foi muito legal, porque de julho para agosto, o filme Stock Car, Mais Rápido que o Tempo, que eu tive a honra de produzir, de ser o produtor executivo, foi indicado ao Paladino d'Oro na categoria Motorsport, na categoria automobilismo, né? Na verdade, esporte a motor. Quando eu vi a lista de indicados, de cara a gente bateu o olho no filme sobre o Giacomo Agostini e pensou, esquece, a chance é nenhuma. Como é que você vai ganhar
com a maior categoria brasileira de automobilismo, disputando com uma lenda italiana na Itália. Mesma coisa que um super filme do DTM alemão ganhar do Senna no Brasil. Então a gente veio com a expectativa baixa nesse sentido, né? Só de fazer parte já era uma grande vitória. Competimos com produções, eram 6 indicados, então Brasil, Rússia, Áustria, Alemanha, Itália e Macau. Que a gente disputou o IMFA, né, o International Motor Film Awards, e o filme de Macau ganhou lá. Então era realmente uma briga de titãs e a gente estava muito feliz de estar aqui participando. Só que no começo da premiação, o Giacomo Agostini, a gente não sabia que ele estava aqui, que ele viria. Ele é chamado no palco. Ele foi ainda além do filme, ele foi homenageado antes do momento do anúncio da premiação. Aí a gente falou, olha que maravilha. Quando acabar, vamos tirar uma foto para dizer a gente competiu, alinhamos com o Giacomo Agostini e perdemos o maior vencedor de todos os tempos. Foi uma grande experiência. No fim do evento eu corri para falar com ele, falei, senhor Agostini, somos do Brasil, estávamos na sua categoria, perdemos do senhor, é uma honra pra gente. Ele bateu uma foto, foi muito simpático, foi realmente um momento muito especial. Eu conto com mais calma quando eu voltar ao Brasil, nessa terça-feira já vou estar por aí, então no próximo podcast eu conto para vocês. Mas estar num ambiente com o Giacomo Agostini, na Itália, participando como candidato como ele, é uma honra. Essa foi verdadeiramente uma honra. Valeu, pessoal! Bom, tá aí o Felipe, promessa é dívida, vai falar um pouquinho mais do que rolou nesse encontro com... Pô, imagina, topar o Giacomo Agostini não é pra qualquer um. E olha que a gente já esteve na presença de Valentino Rossi, mas quem esteve na presença de ambos é Fausto Macieira. É isso, Fausto? É verdade, é verdade. Pô, Felipe, parabéns aí pelo filme, pela competição e por estar ao lado de uma lenda, da maior lenda do motociclismo em todos os tempos, Giacomo Agostini, 15 títulos mundiais, um recorde de vitórias, vencedor multi na Ilha de Man, um piloto que marcou época lendário, continua. Eu tive a felicidade de entrevistar o Giacomo Agostini em Milão, no Salão de Milão, foi muito bacana. Ele é uma pessoa muito alto astral. E já que o Felipe está na Itália, ele pode ficar, né? Porque ele conhece Madonna de Campiglio. O lançamento da Ducati vai ser em Madonna de Campiglio no dia 19 de janeiro. Então, você pode fazer aí um Natal, Réveillon. Leva a família, Felipe, faz as festas de fim de ano e fica para o lançamento da Aprilia, que você conhece bem. Madonna de Campiglio, essa estação de esqui super sofisticada nas montanhas da Itália. É isso. Bom, seguimos aqui com o nosso podcast agora, abordando outros destaques, mas destaques igualmente pomposos. É isso aí, hora da gente falar do Gala da FIM, a Federação Internacional de Motociclismo, um evento muito legal que é a premiação de todos os campeões mundiais ao longo do ano, um evento realizado lá em Lausanne, na Suíça. E olha, falar que teve gente boa nem começa, né? Porque vamos pra lista, olha só quem que subiu pro palco receber os seus troféus, as suas medalhas. Tivemos Diogo Moreira, nosso campeão da Moto2, o José Antônio Rueda, campeão da Moto3, Maria Herrera, do Mundial Feminino, Stefano Manzi, Alessandro Zacconi, da Moto E, tivemos a galera do Motocross também, e claro, Marc Marques recebeu o grande prêmio da noite. Ele se juntou ali, né, ao que a FIM chama dos principais campeões, os Ultimate Champions em inglês, uma lista que tinha, além dele, Toprak Razgatlioglu pelo Mundial de Superbike, Romain Febre pelo MXGP, Josep Garcia pelo Enduro, Daniel Sanders pelo Mundial de Rally Raid, Tony Bull pelo Trial, e o Marques ainda levou mais um troféu para casa. Ele recebeu um troféu especial da FIM, eles chamaram, né, de troféu desportivo pela volta por cima da carreira dele, né, depois de todos os contratempos que ele teve ao longo dos últimos anos, voltar e ser campeão dessa forma. Então, muito legal esse momento aí, que meio que fecha o ano esportivo das duas rodas. Ainda não acabou o ano, a gente vai falar disso na sequência. E um outro evento que aconteceu ali junto com o Gala da FIM foi a inauguração do Museu da FIM. Uma forma aí também de homenagear a história, uma belíssima história das corridas de duas rodas que já dura mais de um século. É importante valorizar e também tornar isso acessível para as pessoas que estão conhecendo agora o esporte e a história do esporte, né, Fausto? É verdade, foram 2 eventos no mesmo dia, 2 eventos espetaculares, né? A inauguração do museu na antiga sede da FIM, aquela sede da IMIS,
na Suíça, e com a presença de vários campeões, Diogo Moreira, Mark Marques, o Jorge Viegas é muito comunicativo, ele tinha equipamento, tinha a M1 2004 do Valentino Rossi, mega máquina, tinha a YZ 450F 2006 do Stefan Evers, Deca campeão mundial de motocross, tinha a Yamaha R7, campeã dos Jogos Latino-Americanos, Jogos intercontinentais da FIM, também presente, entre outras máquinas históricas, né? Então foi muito bacana. E de noite, a noite do Oscar do motociclismo, eles já fizeram isso voltado especificamente para a MotoGP lá em Valência, mas agora fizeram em Lausanne, mega jantar para 1.000 pessoas, todo mundo de smoking, presença brasileira, além do Diogo Moreira, do Wendel Vaz, diretor da CBM, da Confederação Brasileira de Motociclismo, na área de velocidade, também presente, 1.000 pessoas no jantar, 64 campeões do mundo foram homenageados, presença de membros de 121 federações nacionais, quer dizer, um grande mega evento, 2 grandes eventos na Suíça nesse final de semana, e o Brasil presente, e o Diogo foi o primeiro a ser entrevistado na turma da velocidade, a Maria Herrera, foi muito bacana, e o Mark Marques pontificando com, além do principal prêmio, né, o troféu da MotoGP, esse prêmio especial criado pela FIM para homenageá-lo pelo grande retorno, pelo comeback que ele fez nessa temporada 2025. Agora, vamos falar um pouquinho de Brasil, embora não necessariamente de brasileiro, Guilherme? Olha, tivemos um anúncio essa última semana para abalar as estruturas do motociclismo brasileiro. Afinal, a Yamaha confirmou um nome. Falar que é um nome de peso nem começa a descrever, um dos principais nomes do off-road mundial para a disputa do Brasileiro de Motocross 2026. A gente vai discutir isso na sequência, mas antes dá uma olhada no vídeo de anúncio. I am Glenn Coldenhoff. I grew up in the Netherlands, dreaming of becoming a pro rider. Years of training, victories, injuries, Motocross of Nations, MXGP moments shaped my life. But passion keeps pushing for more. After so many seasons in Europe, I felt like I was ready for something new. That's when the bold idea came up, racing in Brazil. A country with a whole different vibe, where motocross is pure emotion, where fans go crazy like they are part of the race. I want to feel that up close, learn the culture and share everything I've learned. This is more than racing. It's reconnecting with why I love this sport. I'm ready. Vamos, Brasil! Minha gente, você não ouviu ou ouviu errado. Glenn Coldenhoff, simplesmente o piloto holandês, atual terceiro colocado do Mundial de Motocross 2025, vai competir no nosso Brasileiro de Motocross, defendendo as cores da Yamaha. Fausto, que anúncio, né? Porque não é qualquer pessoa, é um cara que está na crista da onda hoje do motocross mundial, e como você vem falando ao longo desses 2 anos de podcast, é muito importante ter a galera de fora vindo para cá para desenvolver o nosso esporte também. Pois é, uma contratação bombástica, né, da Yamaha nessa nova equipe, né, da Yamaha no Brasil. O Glenn Coldenhoff foi top 3 na temporada 2025. Ele tem 34 anos, vai fazer 35 agora no início de 2026, mas está em franca atividade e mostrando muito talento. Foi o primeiro piloto a vencer com a Fantic, a marca italiana, que está competindo no Mundial pela primeira vez em 2025. Foi top 3 no Campeonato Mundial com essa marca e agora chega para nos brindar com grandes exibições. Ele que foi campeão europeu, venceu o Motocross das Nações em 2019, que foi sediado na Holanda, na pista de Assen, né? Eles cobrem o asfalto com areia. A Holanda é só areia. O holandês, etapas de areia, esquece, vai sumir mesmo. E ele foi um dos vencedores, por países, né? Ele venceu junto com o Jeffrey Herlings, multicampeão mundial, e também com o Calvin Velandren. E o Brasil foi para essa edição do Motocross das Nações, mas caiu uma chuvarada. Já era difícil na areia,
sai da frente. E choveu o fim de semana inteiro, foi uma areia pesada. O Ramiller Alves, que era um dos três, era o Fábio Santos, o Pepe Bueno e o Ramiller Alves. E o Ramiller Alves tomou um capote logo na primeira qualificatória. E são 3, e você tem que descartar um resultado. Se você vai com 2, não tem descarte nenhum, né? Então é difícil, você já fica impedido numa das corridas e não tem descarte, né? Então aí não conseguimos chegar na final. Mas a Holanda venceu com o Glenn Coldenhoff integrando a equipe. Vai ser muito bacana ver o brasileiro de motocross cada vez mais internacional e os pilotos brasileiros aproveitando essa estrutura para se desenvolverem, para chegar no exterior e conseguirem chegar na final do Nações, conseguirem resultados muito bons, como a gente tem obtido agora nesse fim de semana em especial. É isso, acho que é importante fazer esse intercâmbio e abrir a cabeça para ter ali realmente uma troca técnica e de cultura de motociclismo. A gente fala isso muito na motovelocidade, mas também vale para outras disciplinas, né, Gui? Sem dúvidas, mas é que quando a gente olha para o mundo do off-road, especificamente para o motocross, a gente entende que o momento da categoria no Brasil é um pouco diferente, né? Como o Fausto gosta de destacar, sempre trazendo muitos pilotos de fora. Isso melhora o nível técnico dos nossos pilotos, também melhora o nível técnico das nossas pistas, ajuda numa formação melhor dessa nova geração para poder, quem sabe, a gente ter um sucesso maior lá fora no futuro. A gente já tem isso de certa forma refletido com o Enzo Lopes, que a gente vai falar daqui a pouquinho, correndo no Mundial de Super... Eu ia falar de Super Motocross, voltei no AMA. No Mundial de Supercross. Então que seja realmente um momento para formar novos talentos, para jogar o Brasil nas corridas lá fora, disputar o AMA, disputar o Mundial, para a gente realmente poder se colocar nesse cenário internacional. Agora, importante também fortalecer a estrutura como um todo, né? Inclusive com foco nos jovens, e a gente tem até uma ação importante nesse front. Isso, a Yamaha fez no último fim de semana a seletiva do Gate da IMS YZ125 Blue Crew Cup, ou seja, basicamente escolher quem são os pilotos que vão disputar a categoria em 2026. Foram 130 pilotos inscritos de 7 países diferentes e 50 deles foram escolhidos para a seletiva, uma seletiva que foi feita na última sexta e sábado aqui em Atibaia, no interior de São Paulo. Eles passaram por exercícios de media training, reconhecimento de pista, circuito de curva, treino de salto, para no fim das contas termos 15 selecionados para o Gate do ano que vem. Lembrando que o campeão da YZ125 Blue Crew Cup vai competir na super final da YZ125, que acontece junto com o Motocross das Nações em outubro, e além disso ganha também uma vaga na equipe Blue Crew da MX2 Júnior do Brasileiro de Motocross. Fausto, também a gente tem os dois lados da moeda essa semana, né? A chegada de um nome, um veteraníssimo, e também já a formação dessa nova geração. Pois é, isso é importantíssimo, né? Porque eles vão dividir o fim de semana, dividir a pista com a turma das motos 250 e 450. A 125 é maravilhosa, as corridas são sempre muito boas, muito disputadas, as motos são rigorosamente iguais e é só jovem piloto, então vai ser importante, é fundamental que a gente invista não só nos pilotos estrangeiros, mas substancialmente nos pilotos brasileiros, né? Em todos os níveis, começando das classes de base, para ir para MX2 Júnior, depois para MX2 e aí para MX1, MXGP, que é a categoria principal. Então, vai ser muito bom. Assim, o Coldenhoff convivendo com essa garotada, explicando algumas coisas, ele é uma pessoa simpática, acessível. Então, é importante esse investimento que a Yamaha está fazendo no asfalto e na terra, e a gente já está colhendo os frutos disso que está sendo feito pela equipe. Falando em colher os frutos, temos já os 15 selecionados para compor o Gate da temporada 2026. Então confere aí. E esses são os 15 selecionados para a temporada 2026 da YZ125 Cup. Hola, soy Israel Bamba de Argentina y tengo 15 años. Hola, soy Rui Delgado, soy piloto boliviano, tenho 14 anos. Eu sou o Pedro Guilherme, tenho 16 anos, sou do Brasil. Meu nome é Vitor Hugo, tenho 14 anos e sou do Brasil.
Meu nome é Kaique Gabriel, tenho 13 anos, sou do Brasil. Meu nome é João Vitor, tenho 14 anos e sou do Brasil. Soy Felipe Díaz, tengo 15 años y soy de Uruguay. Meu nome é Luiz Felipe, sou do Brasil, tenho 15 anos. Meu nome é Pedro Lobo, tenho 15 anos e sou do Brasil. Sou João Cassel, tenho 15 anos y soy do Brasil. Meu nome é Evertinho, tenho 16 anos e moro no Brasil. Miguel Berg, 15 anos, do Brasil. Me llamo Alonso, tenho 14 anos e sou de Chile. Hola, soy Julio Andrade, tengo 14 años y soy de Venezuela. Meu nome é Pedro Varta, tenho 15 anos e sou do Brasil. Bom, agora, promessa é dívida, eu citei lá no começo do programa, vamos falar do Mundial de Supercross que realizou a sua penúltima etapa, é isso, Guilherme? Tá chegando a hora, a etapa da Suécia e Estocolmo foi a penúltima de 2025. Esse próximo fim de semana já temos a grande final, mas antes da gente fazer essa prévia do final do Mundial de Supercross, vamos falar do que aconteceu em Estocolmo. Na WSX, olha, o que o Fausto falou semana passada se confirmou, Ken Roczen saiu, não disputou a etapa. E olha, o resultado final dessa etapa aqui da WSX embolou a briga para o título de um jeito maravilhoso. Jason Anderson venceu 2 das 3 corridas, levou a etapa e agora a situação do campeonato é a seguinte. O Anderson assume a liderança, 126 pontos. O Joey Savati tem 126 também. E o Christian Craig tem 125. Enquanto isso, o Ken Roczen é o quarto com 122. O Roczen, se quiser, pode entrar agora e falar assim, não, desistir, vou disputar a final e lutar pelo título. Afinal, ele está 4 pontos atrás só. E na SX2, festa brasileira. Podemos comemorar, alguém quebrou a dominância de Max Enst. Finalmente, ele não venceu uma corrida, venceu 2 das 3, importante destacar, mas o Enzo Lopes venceu na terceira. O que é importantíssimo para a moral do Enzo ter um fim de semana sólido, com bons resultados para se recuperar do que foi a terceira etapa. O Max Enst vai para a final com uma mão na taça, 175 pontos contra 134 do Cody Schock, uma dobradinha da Yamaha até agora, 41 pontos de vantagem para o Enst, com 45 em jogo na grande final. Então tá bem próximo a situação ali. E o Shane McElrath é o terceiro com 131, o Enzo subiu para quinto com 114. Próxima etapa, já neste sábado, Cidade do Cabo, na África do Sul, recebendo a grande final do Mundial de Supercross, Fausto. Pois é, o fim de semana é um sábado para não se esquecer, especialmente para quem gosta de motocross, de supercross, porque tivemos aí uma inédita vitória de um brasileiro numa etapa, numa bateria de uma etapa de mundial sancionado pela Federação Internacional de Motociclismo, que é essa potência que a gente falou agora há pouco. Né? Então, o Enzo fez um fim de semana excelente, né? Fez a pole, explicou que na etapa da Austrália ele teve um problema no amortecedor traseiro que acabou gerando uma queda e um abandono na final, e dessa vez ele foi com tudo, fez a pole, e na primeira corrida estava na 4ª posição, tomou um tombo bobo, mas ainda assim terminou não muito bem, né? Foi P8, mas na segunda corrida ele largou melhor, fez P2, e na terceira corrida, que é a final, porque esse campeonato são 2 sprints e uma final, que vale mais do que o dobro, né? 10 pontos para o vencedor, 10 pontos para o vencedor na segunda e 25 pontos para o vencedor na terceira. Ele venceu a terceira, a grande final, mais longa, tudo mais, depois de uma briga grande com o Shane McElroy, que na última curva da última volta veio para dar nele, mas felizmente não deu certo. E o Enzo conseguiu uma vitória marcante, como disse o Guilherme, vai dar um estímulo imenso na confiança, na autoestima dele, e ele está em quinto no campeonato, não tem chance de buscar, como o Gui disse, o Enst está com a mão na taça, o Enst que já venceu esse campeonato antes, ele venceu em 2023, o Shane McElroy usa o número 1, que venceu em 2024, venceu também a primeira temporada em 2022, esse campeonato era junto com o AMA Supercross, e a FIM resolveu, a partir de 2022, fazer o seu campeonato,
né, separado dos americanos, o que foi bom, né, porque deu chance de que novos pilotos apareçam, deu uma internacionalizada numa coisa que era muito norte-americana, né? O Roczen tem 2 títulos no ano passado, o título foi do Eli Tomac, que esse ano também participou como convidado, eles não chegaram a um acordo para participar das etapas todas, mas o Enzo fez um resultado muito bom e pode buscar lá na África do Sul o 3º lugar do campeonato. Ele não dá para buscar o vencedor. O Cody Shock também ficou meio para trás, porque tomou um capote nas costelas. Você virou para o lado lá, virou de frente, mas o Enzo tem condição de buscar a 3ª colocação. Então, isso seria fenomenal para o Brasil. Vamos ver o que vai acontecer lá. O Jason Anderson tomou conta do campeonato, porque ele tem muita experiência. O Savati, na corrida 2, ele chegou segundo para o Savati na corrida 1. Aí na corrida 2, ele largou na frente. O Freeze a gente tem as motos elétricas competindo tanto na 250 quanto na 450. As motos elétricas andam uma barbaridade. O Freeze liderou um pouco. Aí o Anderson tomou a ponta e o Savati veio querendo passar. Jason Anderson, quem conhece sabe, né? Ele foi pum, ele não derrubou, né? Ele se defendeu, né? Fechou a trajetória. O Savati bateu na traseira dele, caiu. E aí o Anderson acho que vai levar esse campeonato, porque ele, quando fica motivado, ninguém segura. Já foi campeão do AMA Supercross de Husqvarna e está liderando agora de Suzuki, está liderando a categoria, assim como bem disse o Gui, o Enchi está com a mão no título na 250, pilotando uma Yamaha YZ 250F. Boa, Fausto. Mais um podcast passando por diversos terrenos aqui, é o que a gente sempre procura fazer. E claro, a galera já sabe, né? Segunda-feira que vem tem mais. Estamos chegando aqui na reta final do ano de 2025 e na sequência aí das semanas a gente vai ter retrospectivas e tudo mais, mas eu já posso adiantar que o podcast da semana que vem vai ser especial. Vamos fazer um mistério, né, Gui? Sim. Vamos deixar a galera ansiosa aí acompanhando nas redes sociais. Aí também... só a única dica que a gente fala, já foi muito discutido aqui o podcast da semana que vem. Fica um mistério. O mistério, o teaser, mas é um motivo pelo qual a galera deve se inscrever também, ativar as notificações, seja no YouTube ou nos agregadores de áudio. Fausto, valeu demais. O programa da semana que vem promete, hein? Pois é, todos são excelentes, né? Todos são divertidos, informativos, e é isso que a gente quer, é isso que a gente gosta, e da semana que vem não vai ser diferente. Não vai ser diferente para ainda mais extraordinário, mas todo dia tem notícia, todo dia tem visibilidade para o motociclismo esportivo e o podcast está aí para divulgar. Valeu, Carlos, muito obrigado. Um abraço, Gui. Valeu, rapaziada. Acelera, Brasil! É isso, valeu, Fausto, valeu, Gui, e valeu especialmente você que esteve conosco. A gente tem encontro marcado na próxima segunda-feira. Um abraço, tchau, tchau.